Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ter mais uma aula gravada, tá? Mas é uma aula tão importante quanto as outras. Essa aula de hoje, de História e Geografia, tá relacionada com o que nós estudamos na segunda-feira, tá? E é muito importante que vocês assistam essa aula com atenção, façam as atividades, porque o assunto de hoje tem a ver com o que nós vamos trabalhar também nas próximas aulas. Então, como eu sempre falo para vocês, uma coisa está ligada à outra. Então, a gente tem que se dedicar ao máximo em tudo, né? Para depois lá na frente não virar aquela bola de neve onde a gente não consegue mais entender. Então, olhos abertos, ouvidos também e atenção na explicação. Bom, nós vamos continuar de onde nós paramos na segunda-feira, quando nós tivemos aula ao vivo de geografia, tá? Então, só recapitulando algumas informações importantes. Na nossa apostila do segundo bimestre, nós estamos falando, né, desde o comecinho, sobre zona rural, tá? Então, como vocês já estão cansados de saber, zona rural é tudo que tem a ver com a vida no campo, tá? Então, a vida na roça. Falando sobre zona rural, nós já falamos sobre agricultura, né? Que é o cultivo de vegetais pelo homem para diferentes finalidades. Ou para ele mesmo consumir, ou também para que ele possa vender, né? Um lembrete importante que eu vou falar mais uma vez. Toda vez que vocês ouvirem a palavrinha subsistência, significa que é para consumo próprio, tá? Que aquela família vai cultivar aquele produto e eles mesmos vão consumir, tá? Agora, toda vez que eu falar na palavrinha comercial, eu tô falando de vendas. Então, é quando eles produzem para vender, tá? Tanto para fábricas, para supermercados dentro do nosso país, quanto também para fora. E lembrando, quando eu falo de vender para fora, para outros países, eu estou falando de exportação, certo? Bom, na última aula, né, também na aulinha gravada, nós falamos, na aula ao vivo, nós falamos sobre pecuária, começamos a falar sobre pecuária. É um assunto um pouco mais longo, né? Mas assim como na agricultura, a pecuária, gente, também pode ser de subsistência, tá? Que é para consumo próprio. Então, a família, né, cria aquele animal e dele vai consumir a carne ou o leite, tá? Ou também pode ser a pecuária comercial, tá? Que é quando a carne ou o leite daquele animal vai ser vendido, tá? Na última aula, nós falamos somente sobre os rebanhos bovinos, né? Que é o gado, os bois e as vacas, da onde o homem consome a carne ou o leite. Só que, aí agora colocando na nossa página 116, 116, vocês vão ver que não tem só criação de boi e vaca no Brasil. Tem muitos outros animais que são criados, tá? E de todos esses animais, gente, se aproveita alguma parte ou para consumir ou para transformar em algum outro produto, tá? Como é o caso do leite. O leite consome-se o próprio leite, né, na forma in natura, ou ele é transformado em laticínios, né? Como nós vimos na última aula, os laticínios são os produtos feitos à base de leite. Então, o iogurte, o queijo, a manteiga, entre outros tantos, tá? Então, aí na página 116, eu quero que vocês façam a leitura com marca-texto, destaquem as informações que vocês acharem mais importantes, tá? Que isso sempre ajuda lá na hora de fazer os exercícios. E aí, vocês vão descobrir que realmente tem muitas opções de criação de animais. Tem a criação de abelhas, tá? Da apicultura, né? Nós chamamos de apicultura, a criação de abelhas. E dessa atividade, né, é produzido o mel e também o própolis, tá?
Nós temos também os rebanhos de aves. Então, as galinhas, os frangos, os perus, né? Dessas aves, gente, podem ser aproveitadas tanto a carne delas, quanto também os ovos, né? Então, o que acontece? No Brasil, os dois tipos de carne mais consumidas são as carnes de boi e as carnes de aves, tá? Só que o Brasil, conforme eu falei também na última aula, como tem um processo bem rigoroso, né, para a criação desses animais, a carne que é produzida é considerada uma das mais saudáveis no mundo. Então, além de vender aqui para o próprio país, eles também produzem para vender para fora, tá? Na página 116, vocês vão ler um termo que se chama agropecuária, tá? Então, agropecuária é quando eu tenho um negócio, né, uma fazenda, por exemplo, que investe nos dois setores, na agricultura, que é o cultivo de vegetais, sejam esses vegetais verduras, frutas ou legumes, e também a pecuária, tá? Então, agropecuária vem de agricultura e de pecuária também. Então, agricultura, lembrem-se que é o cultivo de vegetais, e pecuária, a criação de animais, certo? Feito isso, nós vamos dar início às nossas atividades, tá? Então, nós vamos começar na página 117. E na página 117, todo o exercício 1 é para vocês conversarem sobre essas questões, tá? Só que nós vamos fazer um acréscimo aí. Vocês vão conversar, quem estiver em casa vai conversar ali com quem estiver junto de vocês para assistir a aula. E quem estiver na escola vai conversar com os colegas e com a tia Tani que tá aí com vocês, tá bom? Só que vocês vão conversar e eu quero que vocês peguem, né? Quem estiver em casa vai pegar um caderno, ou uma folha, né? Quem estiver na escola, se já tiver levado o seu caderno de História e Geografia, vai pegar o caderno de História e Geografia e vocês vão escrever as respostas dessas questões no caderno. Então, não precisa copiar a pergunta, só que eu quero que vocês coloquem a resposta, tá? Então, vai ter um trechinho para vocês lerem de um geógrafo que se chama Josué de Castro, tá? Geógrafo, gente, são as pessoas que estudam a geografia, tá? Então, o Josué de Castro, ele já faleceu, mas ele ficou mundialmente conhecido, né? Conhecido no mundo todo, porque em seus projetos, gente, ele procurava lutar contra a fome e a pobreza e a desigualdade entre as pessoas, que é o assunto das nossas atividades agora, tá? Então, olha só o trecho dele, o que fala. O acesso à alimentação é um direito humano em si mesmo, na medida em que a alimentação constitui-se no próprio direito à vida. Negar este direito é, antes de mais nada, negar a primeira condição para a cidadania, que é a própria vida, tá? Então, gente, tá falando de um direito básico das pessoas, que é o direito à alimentação, tá? Quando eu falo que a pessoa tem direito a se alimentar, ela tem direito à vida, né? Porque uma pessoa não vive sem se alimentar. Uma coisa está ligada à outra, né? Do que ela vai se alimentar, se vai escolher ser vegetariana, se vai também comer carne, vai comer produtos de origem animal, aí é uma questão de cada um. Mas que todo mundo precisa se alimentar de alguma forma, isso é muito real e é um direito, tá? Olha só, então vocês vão aí conversar sobre essas questões, tá? A letra A, o que são direitos humanos? O que vocês acham que significa esse termo, direitos humanos, né? Vocês vão conversar com as pessoas que estiverem acompanhando essa aula com você, tá? E aí, num caderno, vocês vão colocar o que vocês acham.
prestem atenção, nesse ponto, gente, não tem, assim, um certo ou errado. Vocês vão colocar a conclusão que vocês chegaram, conversando com a família, conversando com os amigos e com a tia Tani, tá? Vocês vão colocar o que vocês acham que significa isso, direitos humanos, tá? Na letra B, vocês vão responder qual a importância da agropecuária para as populações. Então, por que vocês acham que essa atividade de plantar alimentos, né? Plantar alimentos, os vegetais, gente, são para alimentar as pessoas, tá? Então, por que vocês acham que essas atividades de plantar alimentos e de criar animais são importantes para as populações, para os seres humanos? O que isso traz de bom, tá? Na letra C, vocês vão responder o seguinte: todas as pessoas têm acesso igualmente à alimentação? Não é só responder lá o que vocês acham, conversa, tá? Porque esse é um tema muito importante. O que vocês acham? Eu vou fazer essa pergunta para vocês agora. Vamos pensar um pouquinho. Vocês acham que todas as pessoas no mundo têm o mesmo acesso ao alimento? Ou será que tem pessoas no mundo que não têm esse acesso, que passam fome, que vivem em condições de extrema pobreza, que tem muito pouco para comer, ou quase nada? O que vocês acham, tá? Na letra D, vocês vão responder se vocês acham que no mundo se produz alimentos suficientes para todos. Será, gente, que no mundo inteiro, entre essas atividades de agricultura e de pecuária, são produzidos alimentos suficientes para todas as pessoas do mundo? Será? Não tem certo ou errado também, é a opinião de vocês, tá? E a número 2, olha só, aí a número 2, as linhas estão na própria apostila para vocês responderem. Fala assim: que consequências você imagina que tem a distribuição desigual de alimentos no mundo e no Brasil? Então, assim, gente, já dando uma direção para vocês sobre a perguntinha da letra D, no mundo todo, sim, são produzidos muitos alimentos. Porém, o que acontece? Esses alimentos não são distribuídos de uma forma justa, de uma forma igual, tá? Então, a divisão é muito desigual. Por quê? Porque para que esses alimentos sejam divididos, não é assim, né? Vamos plantar arroz, vamos dividir um pouquinho para cada um. Não, é vendido, né? E as pessoas precisam comprar nos supermercados, alguns alimentos na feira, no açougue, na padaria, né? E para comprar esses alimentos é preciso de dinheiro, né? O que é desigual? Luca? Então, gente, na verdade, o que é distribuído de uma forma desigual, né, no planeta é a renda. Então, o que acontece? Algumas pessoas têm muito dinheiro, outras têm o suficiente, né, para sobreviver no dia a dia, e outras têm muito pouco ou quase nada. Se tem quase nada, gente, fica muito difícil comprar alimentos, tá? Então, quando a gente fala, né, que os alimentos são distribuídos de uma forma desigual, que muitos, né, têm acesso a muita fartura, não só em quantidade, mas também na variedade de alimentos. Agora, o que acontece com essas pessoas que têm muito pouco ou quase nada, tá? É isso que eu quero que vocês escrevam. Essa palavra, né, consequências, tem a ver com resultado, com o que acontece. Então, o que acontece por causa dessa distribuição desigual de alimentos? Isso de algumas famílias terem tanto e outras terem tão pouco, tá? É isso que eu quero que vocês escrevam na número 2. E por último, para encerrar a nossa aulinha de hoje, vocês vão fazer o exercício da página 118. No exercício da página 118, gente, tem espaços para vocês preencherem, né? As lacunas são esses espaços para vocês preencherem. Só que, dessa vez, a nossa apostila não está dando um quadro, né? Onde já tem as palavras para vocês usarem para preencher as lacunas, tá?
Da onde que vocês vão tirar essas informações? De tudo que nós vimos até agora na apostila 2, tá? De tudo que eu falei nas aulas, mas também, não prestei tanta atenção no que a tia Bruna falou, ou eu perdi alguma aula, só voltar no texto da apostila, por isso que é importante grifar as informações, né? Para vocês conseguirem achar o que vocês precisarem para completar as lacunas que estão aí, tá? Então, eu vou dar uns exemplos, olha só. Vai estar lá. A pecuária é a atividade que produz... O que a pecuária produz mesmo? Falei várias vezes, vocês vão completar lá. E matérias-primas para a... Então, a pecuária produz algumas coisas, né? Que são usados para quê? Para a... Não sei, tá? Vocês que vão completar. O rebanho bovino é um dos mais do Brasil, tá? Vocês que vão completar. O rebanho bovino é o que do Brasil? Um dos mais o quê? Falei na aula de hoje também, aqui no vídeo, hein? Quem prestou atenção nem precisa voltar lá na apostila. E aí, gente, logo em seguida vocês vão falar sobre as diferentes formas de produzir. Então, vai ter lacunas falando sobre agricultura de subsistência, tá? Resumindo, é aquela que é voltada para o consumo próprio, praticada em pequenas propriedades, tá? Na letra B, vocês vão falar sobre a pecuária familiar comercial. Então, olha lá, ó, pecuária, criação de animais. Familiar, quem trabalha, né, nessas produções são as famílias. Mas é comercial porque é para vender. Então, é só analisar as palavras em partes, ó. Pecuária, familiar, comercial. Pecuária, criação de animais. Familiar tem a ver com família, quem trabalha naquela propriedade. Comercial é para que ela serve. Toda vez que eu falar de comercial, é para vender, tá? E na letra C, vocês vão falar sobre a pecuária de mercado. A pecuária de mercado também é para venda, né? Só que é para venda em grandes quantidades. Então, ela é produzida ela é praticada em grandes propriedades. Tô dando algumas dicas, tá? Do assunto principal de cada questão, mas aí vocês vão buscar as respostas no texto, tá? Tem as lacunas lá, vocês vão buscar as respostas no texto e quem já se lembrar das respostas só pela explicação da aula, pela fala da Pro, também tá tudo certo, tá bom? Podem colocar com as palavras de vocês, que na próxima aula de História e Geografia nós faremos a correção, na aula ao vivo de segunda-feira, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Depois vocês vão ter aula de Educação Física, vão ter intervalo, e aí eu vou mandar a próxima aula, que já vai ser de uma outra matéria, tá bom, amores? Um beijo, até a próxima!